Uma boa noite você que veio. Eu tenho cometido a indelicadeza e me esquecido do pessoal da internet, né? Boa noite você também que está acompanhando a gente pela web. Seja bem-vindo, que Deus abençoe você. Vamos orar? Fechemos os olhos. Ó bendito e eterno, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem falado ao coração da gente através da tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado em diversas áreas da vida da gente, por isso alguns colocaram aqui os seus agradecimentos. Pedidos de seus filhos que em seu coração anseiam e procuram a tua voz e a tua resposta, que o Senhor possa atender a cada um deles nesse momento. Obrigado pela fidelidade do teu povo, nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. A gente conversou até aqui sobre a importância de entendermos que tudo é religioso, de que a religião está em todas as partes. Eu sei que isso não é uma noção muito simples, é fácil de se falar, mas não é muito simples, né, da gente digerir e colocar em prática na vida do dia a dia. E não pense, porque eu estou aqui falando isso para você, que eu sou o expert no assunto, sabe, o bonzão que consegue praticar todas essas coisas, porque isso não é verdade, certo? E a gente conversou também ontem de que esse entendimento dessa religião em todas as áreas da vida da gente implica numa vida em missão. Não é uma vida de missão, mas é uma vida em missão, em que a nossa vida em todos os momentos ela é uma vida para cumprir a missão que Deus nos deu, que é a propagação do reino. E eu queria hoje conversar com você uma dedução um pouco tanto lógica desse processo, porque essa vida em missão vai implicar em alguma coisa. E no que implicaria essa vida em missão? E é disso que a gente vai falar hoje. E eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 3. Na história de um dos maiores personagens da Bíblia. Lucas, capítulo 3. Meu filho não sabe, mas um dos motivos dele se chamar João é por causa desse personagem. Seria João ou Elias. Eu não podia colocar a propósito para minha esposa que vai ser voto vencido, então ela aceitou o João porque é bonitinho. Mas o motivo é esse aqui. Então, aqui tem a história talvez para mim, um dos maiores personagens da Bíblia. Lucas capítulo 3, verso 1 diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Para a gente ganhar tempo e não ficar aqui tentando explicar toda essa cronologia, porque ela é enjoadinha, ano 27 depois de Cristo. Tá? Então, ano 27 depois de Cristo, é isso que Lucas está dizendo aqui. E é importante essa pontuação de Lucas, porque isso dá historicidade ao texto bíblico. Quando você ouvir, a Bíblia é um conto, é um mito, a narração de Cristo é um mito, coisa e tal, isso aqui é um dos pontos que evidencia que não é, de que é uma tentativa de localização histórica de Jesus, porque você tem sim a presença de todas essas pessoas que foram mencionadas aqui, exatamente nestas funções, nesse período de tempo, nessa região que eles estavam, e todos juntos ao mesmo tempo. Ou seja, uma pinçada de fator histórico, tá certo? E Lucas tinha provavelmente essa intenção. Então ele marcou o momento de João Batista aqui, 27 depois de Cristo, né? Ou seja, 27 na época de Cristo, né? Obviamente que todos aqui sabem que é ano 27, mas Jesus tinha em torno de 30 anos, tá? 30 a 31 anos. Há um erro na conta cronológica, então o ano 0, na verdade, é o ano -4, por aí, tá bom? Mas não entremos nesses detalhes, né? Então vamos lá.
Nesse período, então, surge João Batista, filho de Zacarias, e no verso 3 diz: percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro, o que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplainarão. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Então, aqui mostra para a gente a missão de João Batista. João pregava no deserto, e talvez você ache um pouco estranho, porque eu falei ontem, né, que a gente não deveria estar tão preocupado em ir para o deserto, para o campo, esse momento, né, tão monástico assim na vida. Não é que é proibido, mas não é exigido da gente isso. Até eu estava conversando com uma pessoa fora ali depois do sermão, e é importante a gente entender isso, de que essa ideia nossa, adventista, de que a gente tem que sair para o campo, ela é produto de uma concepção que não tem muito a ver com a nossa teologia mesmo, tá certo? Então, assim, acabou se favorecendo esse pensamento em detrimento de outro pensamento, essa coisa de que a gente tem que ir para o campo. A gente tem que ir para o campo, e isso está no Espírito de Profecia, mas a gente tem que ir para o campo num determinado momento, e é um processo, e nem todo mundo vai, tá? Eu não tenho muito tempo de explicar isso aqui, mas assim, fica tranquilo, tá bom? Viva na cidade, seja feliz, trabalhe e salve pessoas, tá bom? E aquele livrinho Vida no Campo lá, leia, mas leia com detalhes. Eu acho que é a melhor palavra. Existe um outro livrinho que você deveria ler, só que você não vai achar para comprar, que é o Evangelho para as Cidades. Foi publicado uma única edição no Brasil e não tem mais. Eu tenho lá na minha sala, mas você acha na internet em PDF. Vai te dar um contraponto e você vai perceber que há muito mais citações sobre a missão na cidade do que citação de que a gente deve ir para o campo. Mas muito mais num sentido absurdo do muito mais. Tá? Bem muito mais. Porque nós temos que salvar pessoas. E aonde é que estão as pessoas? É meio óbvio, né? Mas a gente às vezes cria uns negócios, né? Teologia é assim. Enfim, por que João pregava no deserto? Há uma série de possibilidades. João não pregava no deserto. Diz o texto que ele recebeu no deserto. Tá certo? Mas não quer dizer que ele pregava no deserto, somente no deserto. Tá? Porque o texto aqui diz para a gente que ele percorria toda a terra ao redor do Jordão, aquilo que era Pérea, né, a região ali de onde seria a cidade de Jericó. Então ele ficava ali, ele pregava. Talvez ele não entrava nas cidades, não entrasse nas cidades pregando nas cidades, mas ele pregava ali ao redor e as pessoas vinham vê-lo. Então, como não era cidade, era chamado de região desértica. Mas ele sim, no deserto, em um momento de comunhão com Deus, coisa e tal, ele entendeu a sua missão, cresceu, porque a missão de João era uma missão muito séria, era uma missão pesada, talvez uma das missões mais pesadas da Bíblia, comparada somente a Moisés e Elias, porque João tinha a missão de preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo, e isso é tão verdade, João fez isso de forma tão completa e tão bem feita, que os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de quem? De João. A mensagem que Jesus vai pregar, que ele começa a pregar a mensagem do reino, já era pregada por quem? Por João. O batismo que Jesus vai fazer com os seus discípulos e com os seus seguidores, foi instituído e começado por quem? Por João. Tanto é que quando Jesus começa a pregar, Herodes acha que Jesus é a encarnação ou a ressurreição de João que ele havia matado. Porque a semelhança da mensagem era muito forte. E Jesus também gostava de pregar fora das cidades, né? O sermão, aquele sermão do monte, a multiplicação dos pães, sempre fora, né? Para grandes multidões ali fechadas, né? Olhando e ouvindo aquelas mensagens. Então isso era importante. Também havia uma situação que tem a ver com os essênios, que é uma das seitas judias, né? São 4 principais, né? Os zelotes, os fariseus, saduceus, zelotes e essênios. Tem os herodianos também, mas esses 4 são os principais. E os essênios são
não é bem uma dissidência, mas eles começam junto com os fariseus a partir dos Hassidim, e é uma divisão dos fariseus mais espiritualizada e mais rígida. Então os essênios tinham duas vertentes dentro dos essênios: aqueles que achavam que eles não deviam viver junto com as pessoas, e aqueles que achavam que podia viver com as pessoas. Então havia dentro dos essênios um grupo que era bem monástico, assim, sabe, bem eremita, assim, sabe, bem monge do deserto. Então eles viviam em comunidades, tudo em comum, viviam tudo em comum, e viviam no deserto, coisa e tal, e os manuscritos de Qumran provavelmente são manuscritos essênios dessas comunidades essênias que viviam isolados. E alguns acham que João Batista era um essênio, e inclusive dizem que Jesus era um essênio. Provavelmente isso não é verdade. Mas a imagem espiritualizada dos essênios era muito importante numa época em que as pessoas olhavam para os líderes religiosos com um certo desdém. Os essênios eram bem vistos espiritualmente falando. Então, João Batista pregar no deserto e ter uma mensagem próxima aos essênios era um ponto positivo para João Batista. Facilitava que as pessoas o olhassem com bons olhos, como uma pessoa espiritual, como um homem espiritual. E isso funciona até hoje, gente. Chega um cidadão aí, uma roupa meio assim, né? Meio assim, e começa a pregar uns negócios, fazer umas meditação, e daqui a pouco tem um grupo de pessoas seguindo ele lá na praia. Aí ele escreve um livro, agora ele grava uns vídeos no YouTube, fica famoso, não é? E aí vai virar guia espiritual de um monte de gente, vai um monte de gente lá para o meio do mato, lá, fazer meditação. Entendeu? Porque a gente tem essa visão de que, como o espiritual é separado da vida material, então todo homem espiritual tem que ser um separado. Percebe? Percebe como a nossa visão secular molda tudo, né? Secular nesse sentido de separação? E como a visão de que tudo é religião muda a forma como a gente encara essas coisas? Um homem de Deus não necessariamente tem que estar apartado das pessoas, como João estava. João estava, por uma questão, e a gente vai explicar. Jesus já não estava. Jesus já vivia no meio das pessoas, tão no meio que ele agora era acusado de comer e viver com aqueles que eram pecadores, prostitutos, cobradores de impostos, como a gente viu no sábado. Percebe que é diferente? Porque eram missões diferentes. João tinha uma missão, Jesus tinha outra. João não é Jesus, mas a missão de João era preparar o caminho para Jesus. E isso é interessante porque nós entendemos que a nossa missão hoje é similar à missão de João Batista. Já te dei uma deixa aí? Então, muito da vida de João Batista abre caminho na cabeça da gente, para a gente entender o nosso papel enquanto remanescente no momento atual. Porque essa era a missão de João, que vem no espírito de Elias, e que é a missão do povo de Deus no final dos tempos, segundo Apocalipse. Fiz claro ou enrolei e compliquei? Deu aí? Deu? Beleza. Então, João tinha essa missão, tá? Agora, perceba a mensagem de João, verso 8. Produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos Abraão por pai, pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Jesus falou a mesma coisa, não falou? Lá na frente? Falou a mesma frase, mas até copiou dele. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Quem também falou algo parecido? Jesus, João capítulo 15, né? A videira e os ramos. Verso 10. Então a multidão que estava ali o interrogou perguntando, o que faremos? Né? Depois dessa palavra sua, o que a gente faz? Respondeu João no verso 11. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Chegaram também os cobradores de impostos para serem batizados e lhe perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ó Zaqueu aí. Respondeu-lhes, não peçais mais do que vos está ordenado. Percebe? Não é errado você ser cobrador de impostos, mas você não deve ser desonesto. Verso 14. Então os soldados o interrogaram, e nós, que faremos? Ele lhes disse, a ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa e
contentai-vos com o vosso soldo. Percebe a mensagem de João? A mensagem de João, ela é uma mensagem de ordem prática, do dia a dia, da vida prática, do cotidiano. É uma mensagem que tem a ver com fazer, com ação, com agir, com comportamento. Você não vê João aqui dizendo assim, olha, vocês têm que ser como eu, ir para um deserto, meditar e depois vir pregar às multidões. João não está falando isso. João não diz, vocês agora têm que ser... Seguidores de João seria o quê, João? Joanete? Não, mas Joanete é aquele negócio ruim do pé, né? O que seria seguidor de João? Joaners? Sei lá. Os batistas, né? Não, aí a gente ofenderia os irmãos batistas, tem nada a ver, viu? Com todo respeito, viu, irmão batista? Nada a ver, não. Sei lá como seria os seguidores de João aí. Ele poderia ter colocado um nome lá, assim como Jesus depois vai ter os cristãos, né, que são os seguidores de Cristo, João poderia ter seus seguidores. Nós vamos nos vestir, vamos portar como João, porque o João falou, não, vocês vão viver entre as pessoas, agora você continua vivendo a vida que você tem, só que você vai viver essa vida de outro jeito. Então diz, aquele que tem uma túnica, divida e faça o bem. Jesus também não falou isso lá no Sermão do Monte, depois das bem-aventuranças? Tá certo? Você percebe o tipo de mensagem de João? João tem uma mensagem que é essa coisa do fazer. E isso para a gente hoje é muito complicado. É muito complicado porque, como eu já falei aqui, eu preciso reforçar essa ideia, a gente construiu uma estrutura de pensamento de religião que tem a ver o seguinte, ela é um pensamento voltado a partir de cognição, de razão, de pensamento, e a gente mais ou menos ensina assim, né, e fala assim, você conhece a palavra, a verdade, você compreende, você aceita e então você faz. O nosso estudo bíblico é assim. Como a pessoa fala assim, me mostra Deus, me ensina sobre Deus. Como que a gente ensina de Deus para as pessoas? Deveria ser por experiência, como eu te disse ontem. Vem cá, vive comigo, eu vou te mostrar como é. Não estou falando que você tem que excluir o ensino bíblico, não é isso não. Mas o ensino bíblico, ele vem junto com a experiência, mas a experiência que é o negócio. Então vem cá, vive comigo, eu vou te mostrar a Bíblia aqui como é que é, mas não é assim que a gente faz. O que a gente faz? A gente abre o estudo bíblico, não é? E tem lá 6 perguntas. Do sábado, por exemplo. Qual o dia que Deus guardou na criação? Resposta? O sábado, não é? Qual o dia que Deus mandou guardar nos 10 mandamentos? Resposta? O sábado. Qual é o dia que a Virgem Maria guardava? Resposta? O sábado. Qual o dia que Jesus e seus discípulos guardavam? Resposta? O sábado. Não estou dizendo que está errado, eu estou criticando esse método, não é isso. Eu só quero que você entenda. O que eu quero com esse modelo de ensino? Eu estou fazendo a pessoa conhecer, não é isso? Ela conhece a verdade sobre o sábado, por assim dizer. Aí então, quando ela conhece, eu espero que ela compreenda. Eu falo, você entendeu? Você tem alguma dúvida? Não. Ok. Aí eu já espero que ela tome o quê? Conheceu, compreendeu? O que tem no finalzinho do estudo? Minha decisão. Aceitação, apelo, não é isso? Minha decisão. Você quer guardar o sábado, um dos mandamentos de Deus? Ah, sim ou não? Ó, que ótimo. Aí eu faço assim, ok, agora que você conheceu, compreendeu, aceitou, agora você vai praticar. Agora você vai guardar o sábado. Entende? Aí nós achamos que uma pessoa que nunca na vida ouviu falar de sábado, nunca sabe o que é sábado, essa loucura, que guardar sábado, gente, é uma coisa de gente doida. Para as pessoas aí fora, nós somos tudo maluco, porque ninguém guarda esse negócio, tá certo? Então a pessoa não está acostumada com esse negócio, ela não sabe o que é. Aí você fala para ela, no sábado a gente faz pôr do sol. Se ela acompanhou alguns filmezinhos por aí, ela vai achar que você é meio seguidor de Wicca, que você deve fazer algum culto lá, coisa e tal, lá na praia de Copacabana, no pôr do sol. Tá certo? Nós fazemos o que no pôr do sol? Vira lobisomem depois de noite? Então assim, ele não sabe o que é isso. Ah, no sábado a gente não faz nada. Aí vira uma pessoa e fala para mim, pastor, um irmão da igreja falou assim para mim, se alguém faz isso, não tem problema nenhum não, tá? Fica à vontade, Deus, é tudo tranquilo, religião é de cada um. Mas assim a pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, olha, o sábado para mim é tão santo, que nem banho eu tomo. Eu falei, seu porco. Aí, que isso, pastor? Eu falei, imundinho. Eu
Falei, se eu soubesse eu não te dava abraço todo sábado. Agora não te dou mais abraço não, até você voltar a tomar banho. Não, tomo banho antes do pôr do sol e depois, que o sábado é santo. Eu falei, porque é santo que você tinha que tomar banho, seu miserável, para ficar limpinho, chegar cheiroso aqui, coisa e tal, papá. Mas você percebe a ideia? As pessoas lá fora, quando a gente fala de sábado, acham isso. Acho que a gente não come, não bebe, não dorme, não toma banho, não escova dente, não faz nada. Chega um monte de cabelo, entendeu? Porque é isso que as pessoas pensam. Então, assim, inverte o processo. Inverta o processo. Ao invés de conhecer, compreender, aceitar e fazer, começa fazendo. Não explica nada. Começa fazendo. E começa daqui para lá. Pega a pessoa e leva a pessoa para a sua casa num sábado, para que ela viva um sábado com você. Almoçando com você, vendo como você cuida ali da louça, da comida, coisa e tal, papá, desfrutando com você ali de um momento do pôr do sol. Você não explica nada. Mas o que é isso? Isso é o sábado. E aí, daí, do fazer, você vai passando para a aceitação, a compreensão e o conhecimento. Você acha que isso é possível ou não? É. E você sabia que a gente aprende a maior parte das coisas na vida assim? Eu não fiz pedagogia, tá, gente? Nem sou psicopedagogo, nem tenho psicologia. Então, se eu estiver falando besteira, você me perdoe. Mas, assim, geralmente com criança, como é que a criança aprende? Tá bom, vamos lá. A criança é pequenininha, ela tem um dedinhozinho miudinho, tá? Redondinho, e ainda mais agora, aquela tomada ali, olha que bonita a tomada. A tomada tem um buraquinho que é próximo do dedinho dela, tá certo? A altura, espessura. Aí ela olha, é o cérebro dela que já está feito para isso, causa e efeito, relação de causa e efeito, ela olha dedinho, buraquinho, a sensação, toque, experimentar. Você coloca um monte de coisa naquele buraco, as coisas funcionam. O que você acha na cabeça da criança aparece? Fantástico, aquele buraco é mágico. Então ela vai querer botar o dedinho no buraco. Aí quando ela vai colocar o dedinho naquele buraco ali, que vai tomar um choque, você para e fala assim, minha filha ou meu filho não pode. Olha, aquilo dali é energia elétrica. Você sabia que é uma relação de elétrons, coisa e tal? É assim que você faz com a criança? Não. Quando ela vai botar o dedinho na tomada, o que você faz? Não! Né? Vai morrer! Não é assim? Ou, se você for o meu pai, você deixaria eu colocar o dedo na tomada. Porque você nunca mais vai botar. Essa é a teoria do meu pai. Você aprende por experiência, tá? Então, assim, eu estou vivo por... É um processo, gente. Então, assim, você coloca o dedinho lá, ou você grita com a criança, você bloqueou o fazer, não é isso? Daí ela vai com o tempo compreendendo, ou talvez nunca compreenda, mas nunca mais ela vai botar o dedo ali. Porque foi lá no fazer, foi lá no comportamento. Isso é errado? A gente fala que é. Sabia que a gente fala que é? A gente chama isso de legalismo, de religião vazia, religião do comportamento. Uma pessoa disse para mim o seguinte, comportamentalismo. Eu nem sabia que essa palavra existia. Não, pastor, isso aí é comportamentalismo, religião de comportamento. Faça isso, não faça aquilo, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso daí é uma estrutura eclesiástica, vinda do pensamento puritano protestante. Bonito, né? Você sabe o que ele quis dizer com isso? Nada, porque não é verdade. Não é verdade, não tem nada a ver isso daí com o nosso conhecimento de igreja. Nada, absolutamente nada. Mas essa é uma razão que as pessoas dizem. Mas não é isso. É porque nós aprendemos, inclusive no nosso dia a dia, que para você tomar uma decisão, primeiro você precisa entender. Você compreende e depois faz. Isso tem a ver com a nossa estrutura de educação. E se eu disser para você que não é assim em todos os lugares do mundo, que nem todas as pessoas são assim, e que especialmente o pensamento bíblico não funciona assim? Pensa comigo em Abraão. Não, Abraão vai ser complicado para você. Karate Kid. Assistiu Karate Kid? Assistiu? Já denunciou a idade. Como é que o Karate Kid aprendeu Karatê? Agora tem um novo, a versão nova, mas essa não é boa não. Boa é o outro, Daniel San. Como que o Karate Kid, tá certo, com o seu Miyagi lá, aprendeu Karatê? Ah, não finge que você não sabe, não que você sabe. Como foi? Não é? Encerar lixar a cerca, não é isso? Depois tinha que encerar o carro, não é isso?
os movimentos. Aí a gente era adolescente na época, falou, nossa, aprendi karatê, né? Já saía, achava que tinha aprendido karatê. Então assim, fazia pintar a cerca, aquele negócio. Ora, o instrutor lá, o senhor Miyagi, explicou para ele, primeiro, toda a essência e filosofia do karatê? Não, ensinou para ele o quê? Comportamento, fazer. Depois que ele sabia fazer, aí ele foi explicando para ele o porquê de fazer. Do fazer do comportamento para o entendimento. Processo contrário. Abraão, como é que Deus trabalha com Abraão? Deus senta assim, fala assim, Deus senta assim, sabe? Abraão, senta aí. Abraão senta. Abraão, seguinte, eu vou pedir para você matar seu filho, mas você não vai matar não, fica tranquilo. É só um caminhar da fé, tá? O processo que você vai fazer caminhando vai desenvolver fé em você, você vai mostrar que tem fé em mim, mas eu já sei todas as coisas, não preciso disso, mas é mais por sua causa, e chegando lá vai ter um cordeiro. Então você fica de boa. É assim que Deus faz com Abraão? Não. Deus vira para Abraão e fala assim, Abraão, pega, vai para o Monte Moriá e mata seu filho. Aí Abraão vai, sabe? É o caminho de Abraão, é o percorrer, é o fazer, é a ação, é o comportamento. Aí Abraão vai, bota o local, as coisas e tal. Quando ele vai, Deus segura a mão, para e explica para ele. Agora eu sei que você não me negou, seu filho, papapá. Percebe? Esse é o pensamento semita. É o pensamento prático, do dia a dia, do cotidiano, que tem a ver com aquilo que se soluciona, com aquilo que se faz. Não necessariamente, não é que a pessoa não para pensar, não é isso, mas às vezes ela aprende primeiro pelo fazer, para depois entender. Então por que na religião, ou no nosso comportamento, nossa vida com Deus, a gente acha que a gente precisa entender todo o processo religioso, entender toda a estrutura de doutrina, coisa e tal, de relação com Deus, para então eu começar a fazer? Por causa dessa mania que a gente tem de como a gente aprende as coisas. Só que, biblicamente, não é necessariamente assim. Você pode ter uma vida com Deus, aonde você vai aprender fazendo um monte de coisa, para depois entender. E ainda vou te dizer mais, talvez tem coisas que você nunca venha a entender, mas você vai fazer. Por quê? Porque é assim que se aprende. É assim que se muda. Muda aqui, ó. O fazer muda aqui. E é por isso que João Batista diz, quando eles perguntam, o que a gente tem que fazer? O que nós vamos fazer agora? João Batista diz de forma prática, produzir frutos, ou seja, façam. E João Batista diz, se você tiver túnica, reparte, dá para outro. Fazer, agir, fazer. Se você é um cobrador de impostos, não peça mais do que você tem que pedir. Se você é um soldado, não trate mal as pessoas, não minta sobre as pessoas, fique feliz com o seu salário, faça, ação, agir. Religião tem muito mais com ação do que agir, com comportamento do que você imagina. E isso não é falsidade, isso não é hipocrisia, isso não é legalismo vazio, isso é o processo de mudança de vida que Deus opera na gente. Religião não é somente eu ir para o meu quarto, pegar a Bíblia, a lição, tal, ler aquilo, estudar, meditar. Deus fala ao meu coração, aí eu sinto Deus e aí eu vou fazer. Você às vezes passa a vida toda e você não consegue sentir. E aí porque você não sente Deus, você acha que Deus não falou com você, ou que você não é digno porque você não consegue falar com Ele. Porque a gente acha que religião é isso, que religião ou é sentimento, ou para algumas outras pessoas é intelectualidade. Não, eu tenho que compreender, então eu vou compreender, vou estudar grego, vou estudar hebraico, contexto histórico, contexto próximo, sabe? E aí o culto dele de manhã é um estudo teológico. Ele acha que religião é isso, explicação teológica da verdade. E aí ele vem para a igreja, trabalha, coisa e tal, mas as ações dele estão pautadas nisso. Não, minha vida com Deus é essa. E ele nunca tentou sentir, ou se tentou e não conseguiu, fugiu para esse lado racionalista, por assim dizer. Que eu não estou falando que é errado, mas religião não é só isso. Assim como religião não é só sentimento. Eu preciso sentir Deus, eu nunca senti Deus. Um rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, eu sou ateu. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu nunca senti Deus. Eu falei, mas você consegue compreender assim Deus? Compreender Deus no limite, tá gente? Você entendeu, né?
dentro das possibilidades, tá certo? Eu falei, não, sim, faz sentido para mim. Eu falei, então você não precisa ser ateu. Porque tem pessoas que nunca vão conseguir sentir. Não porque Deus não fale, não porque não seja possível, mas porque nós somos diferentes. Tem pessoas que são mais sensíveis a isso, outros que não. E isso faz você menos ou mais religioso? Claro que não. Tem pessoas que a sua linguagem tem a ver com o fazer, com as ações, e isso é religião. E ela sente Deus muito mais quando ela está lá ajudando o pobre, cuidando de uma pessoa, do que quando ela está em casa lendo a Bíblia. Ah, ela é um perdido por causa disso? Não. Se ela faz com o propósito correto, não. Porque religião talvez tenha muito mais do que fazer, do que somente sentir e pensar. Ou, se nós entendemos nós como seres integrais, religião é tudo a ver com pensar, sentir e fazer, concorda? Porque isso somos nós. Você me entendeu? Então deixa eu colocar mais um aspecto para você, que está no capítulo de Mateus, é a mesma história de João Batista, mas agora na linguagem de Mateus. Mateus capítulo 3, verso 4. Olha que algo interessante que fala sobre João Batista. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura, e seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Eu não vou entrar aqui na discussão se esse gafanhoto é gafanhoto mesmo, bicho mesmo, se é uma fruta no deserto que alguém disse que tinha, tá certo? Não vou entrar nessa discussão por algumas questões minhas aqui pessoais, eu não vou entrar nesse ponto, tá? O importante é que João Batista se vestia de forma simples, morava de forma simples e tinha uma alimentação simples. Isso é ponto passivo? É, não é? É o claro que está aqui? Por que ele tinha que fazer isso? Por que ele tinha que se comportar desta maneira? Isso é um comportamento, não é? Vou te ajudar. Ao mesmo tempo, tá? Tempo e espaço de João Batista, tinha outras pessoas sendo salvas por Deus e sendo instrumentos de Deus, que não se vestiam com pele de camelo, que não comiam gafanhotos e mel silvestre, e que não moravam no deserto? Sim ou não? Sim. Então não é uma questão de exclusividade de salvação, concorda? Porque Deus salvou e utilizou pessoas com outros modais. Confere? Mas por que João Batista tinha que ser assim? Porque essa é uma exigência da missão. O comportamento e a simplicidade na alimentação e nas vestes e na vida de João Batista tem a ver com missão e não com salvação. E como nós acreditamos e entendemos que nós temos uma missão similar no mesmo espírito de João Batista e Elias, porque eles eram parecidos, então você já entendeu o porquê que nós, enquanto adventistas, temos um modo de vestir simples, um modo de nos alimentarmos simples e um modo de viver simples, que a gente chama de modéstia cristã. Não é por salvação, é por missão. E isso não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com bobeira, não tem nada a ver com puritanismo. Tem a ver com o entendimento de que o meu tipo de missão, enquanto remanescente, exige de mim um modo de vida, um comportamento diferente. Porque esse é o chamado de João Batista. Vai ter gente no céu salva, ao mesmo tempo que eu, do meu lado, vivendo de forma diferente de mim? Em absoluto. Mas para cumprir a missão do remanescente de Deus nesse momento da história, é preciso simplicidade de vestimenta, e você já me entendeu o que eu quero dizer? Simplicidade de alimentação, simplicidade de vida. E é por isso que a gente não usa certas coisas, nós não comemos certas coisas e nós não vamos a certos lugares. Não é porque eu sou melhor ou pior do que ninguém,
não é porque eu vou ser mais salvão ou menos salvo do que qualquer pessoa, é porque eu aceitei uma missão diferente, que é a missão do remanescente, que é o espírito de Elias, no mesmo espírito de João Batista. É por isso que nós somos diferentes. E temos que ser. Porque essa é a voz que clama no deserto. Porque a mensagem é uma mensagem diferente. E qual é a mensagem diferente? A nossa mensagem é a mesma de outras mensagens? Não, não é. A nossa mensagem, ela é uma mensagem de mudança de vida. E mudança de vida tem a ver com mudança de comportamento. Se eu entendo que tudo é religioso, se eu entendo que a minha vida é uma vida em missão, então eu também entenderei que o meu viver é um viver diferente, porque a maior pregação do Evangelho não está nas explicações, mas está no compartilhar a experiência. E a experiência é muito mais aquilo que eu vivo do que aquilo que eu falo. Porque o que somos na verdade? O que acreditamos na verdade? O que falamos ou o que fazemos? O que fazemos? Lembra da história que eu te contei ontem do cemitério? Eu digo que, não, olha, eu adoro verdura. Sentamos no restaurante, meu prato só tem carne e massa. Não estou falando que é errado, não. Estou falando por causa do discurso. Carne e massa. Eu não como nenhum alfacezinho. Você realmente adora verdura? Ah, sai dessa, brother. Não, eu sou uma pessoa, olha, eu sou uma pessoa extremamente calma. Vive no médico com a gastrite lá, por causa de nervosa lá, arrebentada. Você acha que você é calmo? Não. Sabe uma coisa que a gente aprende quando a gente lida com casais? De que nem sempre o que fala manso é o mais calmo. Sabia? Isso foi uma liberdade na minha vida. Quando eu entendi isso com os casais. Nem sempre o que fala manso e o suave é o mais calmo. Na verdade, até hoje, os mais nervosos que eu já conheci são aqueles de fala muito mansa. Já deixei alguns em saia justa, né? É brincadeira. Não, não é não. Mas assim, você me entende? Comportamento tem tudo a ver com religião. Não é farisaísmo, não é hipocrisia, é a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de mudança. Que mudança? Viver essa mesma vida de outro jeito. Eu não preciso ir para o deserto, talvez. Eu não preciso, de repente, mudar, sair da minha profissão, do meu trabalho, da minha vida, do meu apartamento. Talvez eu não precise nada disso. Mas eu preciso aprender a viver essa mesma vida, mas agora uma vida voltada para a missão. E essa vida voltada para a missão talvez exija de mim um comportamento diferente. Deixa eu contar uma história para você que é simples, aconteceu comigo. Não sei se eu já contei, se eu contei você perdoa, eu estou gagá. Mas assim, eu andando na rua, comecei a ver o pessoal, mendigo, pedindo dinheiro, né, comida para comer. E eu sempre falava, não, que ele vai pegar para usar drogas. E eu não vou fomentar as drogas, né? E outra vez eu falava, não, eu não vou ajudar a aumentar a população de moradores de rua, não vou ajudar ninguém na rua, ele que se vire, tá certo? Esse tipo de coisa. Um dia eu estava andando na rua, uma pessoa me pediu, eu não dei o dinheiro, e aí o Deus é danadinho, né? Ele vai na minha cabeça e falou assim, ô infeliz, para de desculpa e ajuda o camarada. Aí eu falei, Senhor, mas é um problema social, político, agravado. Aí falou assim, ok, linda a explicação, pega o dinheiro e dá para ele. Aí eu parei, mais à frente do cara, quando eu abri a carteira, eu só tinha uma nota com valor muito alto, R$20. E você sabe que dar R$20 para alguém na rua, cara, não vai rolar, não é? Haja cristianismo para esse comportamento, né? Eu preciso de muitos desertos ainda, muitas orações, é difícil, R$20 é difícil. Aí eu falei, Senhor, se eu der isso daqui, enrolou. Aí fui embora.
Aí Deus falou comigo de novo, então aprenda a trocar o dinheiro. E eu não ando com dinheiro na carteira, eu só ando com cartão de débito e crédito. Eu moro no Rio, né, irmão? Então eu só ando com débito e crédito. Então, eu orei e falei, Senhor, eu preciso ajudar as pessoas na rua. Como que eu vou fazer? Aí Deus falou assim, você tem que andar com dinheiro trocado na carteira. Aí eu peguei o dinheiro, passei no supermercado, minha esposa nem sabia. Fui no mercado, lá no farmácia, falei, troca para mim tudo em nota de 2, que 2 é fácil. Não tem mais nota de 1, né? E eu não gosto de carregar moeda. Então 2 foi o mínimo, né? Que eu consegui, certo? Aí troquei em nota de 2. Aí, tio, você me dá ajuda? Tio, você me ajuda? Chegou uma hora que eu estava igual o Silvio Santos. Quem quer dinheiro, sabe? Fiz aviãozinho e jogava. O cara me pedia, do outro lado da rua já achava aquele cara quer dinheiro. Eu falava, irmão, precisa de dinheiro? Aí, R$2 aí. Então, eu estava nessa, certo? Isso é comportamento, não é? E eu estava fazendo certo? Claro que eu estava. Eu estava me sentindo muito bem, porque eu estava ajudando um monte de gente com R$2. Tá certo? Uma benção esse negócio. Então, eu fui ajudando um monte de gente, felizão, papapá, papapá. Aí, um dia eu estou saindo do mercado, Pão de Açúcar que tem ali perto de casa. O mercado caro, desculpa, não gravo isso não, viu? Mas eu estava ali no mercado, ali, comprando os negócios. Aí, eu peguei minha carteira e paguei no cartão de débito e saí com minhas 2 comprinhas. Realmente eu não tinha dinheiro na carteira. Quando eu saí, tinha um rapaz assim na porta do mercado, aí ele virou para mim e falou assim, tio, o senhor pode pagar meu almoço? Um garoto. Aí eu falei, claro que posso, cara. Aí eu parei e falei assim, ih, rapaz. Eu falei, brother, eu estou sem dinheiro aqui. E ele, aí quando eu falei, estou sem dinheiro, o olhar dele foi para onde? Para a sacola, entendeu? Porque religião é o quê? Comportamento, meu filho, tá certo? Como que eu não tenho dinheiro? A sacola ali. Aí ele olhou, né? Aí eu vi o olhar dele e falei assim, você olhou para a sacola, né? Falei para ele. Aí ele não é. Eu falei, não, cara, não estou mentindo não tem dinheiro mesmo não. Aí abri a carteira para ele ver. Eu só tenho cartão de débito aqui, mas se você esperar, eu moro aqui perto, eu vou lá em casa pegar o dinheiro e volto aqui. Aí ele me olhou com aquela cara do tipo, sei. Sabe? Já viu aquele cachorrinho do WhatsApp falando assim, sei? Aí ele me olhou com aquele olhar ali. Aí eu falei, não, cara, é sério, eu não vou te enrolar não. Aí ele virou para mim e falou assim, olha tio, a lanchonete aqui aceita cartão de débito. Não é show isso? Deus é fera, né? Aí eu parei, olhei para cima assim e falei, valeu. Falei, vamos lá. Aí fomos lá, fui pagar o almoço dele. Aí o atendente, eu virei para o atendente e falei assim, rapaz, ele quer almoçar. Ah, tá, é tantos reais, não lembro agora quanto era. Sei lá, R$10, R$15, sei lá, é tantos reais. Aí eu falei assim, não, mas você não tem cardápio? Aí o atendente me olhou, cardápio, senhor? Não é para ele? Falei, é. Não, é esse aí. Eu falei, não é esse aí não, filho. Ele vai escolher o que ele quer comer. E se ele não quiser frango? Aí o cara me olhou, pegou o papel assim, né? Jogou no balcão assim, né? Aí eu falei, escolhe o que você quer, cara. Ah, eu posso, não, o que o senhor quiser. Eu falei, não, cara, você não quer comer? Você escolhe, ué. Sei lá do que você gosta, escolhe aí. Aí ele ficou meio desconcertado, né? Escolheu lá, coisa e tal. E aí eu fui, paguei e falei, ó, vou pagar e vou embora para casa que eu estou atrasado. Mas pensei, esse cara do negócio vai ficar bravo, vai cuspir na comida do menino, eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei esperando o cara trazer a comida, o menino pegou a comida. Aí eu falei, cara, você quer comer aqui? Aí ele falou assim, não, eu como ali mesmo na calçada. Eu falei, não, cara, come aí. Aí que o dono do restaurante ficou doido, né? Aí o cara me olhou assim, eu falei, qual o problema, brother? Eu estou pagando, não é de graça não. Eu falei, eu paguei, não é? Ele tem direito de sentar. Não, o senhor tem razão. Eu falei, então tá bom, senta aí, irmão. Aí ele sentou, sentei do lado dele, falei, e aí? Aí ficamos batendo papo, ele foi comendo, entendeu? Comeu comida toda, falei, quer tomar suco? Aí tomou suco, coisa e tal, e eu paguei tudo no cartão de débito. Cartão de débito é bênção de Jesus. Você entendeu? Porque o cartão de débito, e se você não tiver dinheiro na conta, usa o crédito. Deus depois te ajuda a pagar. Porque é o seguinte, o cartão de débito de crédito te ajuda a você viver a religião de forma prática e parar de arranjar tanta desculpinha para ser esse danadinho mentiroso que não quer ajudar as pessoas. Entendeu? Como eu sou. Só que aí Deus passou a perna em mim. Criou o cartão de débito e crédito antes de eu nascer. Porque ele já sabia que eu sou ruim de coração e que eu ia precisar do cartão de débito e crédito para ajudar aquele menino para pagar o almoço dele. Tá vendo? Então agora eu só ando com cartão de débito e crédito para pagar o almoço de um monte de gente. E troco meu dinheiro para poder ajudar as pessoas na rua. Eu falei isso com um grupo de amigos, falaram, você é maluco? Eu falei, sou. Ué, descobriu agora? Não é? Paulo não diz que a gente é doido? Então, vem ser doido também. Porque o evangelho é isso.
O Evangelho é uma mudança de vida que as pessoas têm que ver isso no dia a dia, é na nossa vida, no comportamento. E a gente faz, você fala, mas mudou o seu coração? Você continua achando que todo mundo é bom na rua? Não. E você acha que toda vez que alguém me pede, eu dou dinheiro? Não, tem vez que eu dou, tem vez que eu não dou. Por quê? Não sei, não tem critério não, é só questão de emoção. A gente é muito mais irracional do que a gente imagina. A irracionalidade é muito mais forte do que a racionalidade. Eu não sei, mas eu sempre oro, Senhor, me ajude. Porque essa mudança de comportamento, sem eu planejar, sem eu entender, sem eu conceituar, me ajudou a ser um cristão melhor. Do comportamento para o entendimento. Porque o chamado para a missão é um chamado para viver a vida prática. É por isso que você não pode estacionar na vaga de deficiente, se você não é deficiente. É por isso que você não pode estacionar na vaga de idoso. Se eu ver, eu chamo a polícia para levar seu carro. Você não pode, porque você tem um chamado, entendeu? Você tem missão diferente. É por isso que você não pode xingar o seu vizinho. É por isso que se seus filhos estiverem correndo no apartamento, você tem que falar, anda mais devagar, porque tem gente que mora embaixo. Ah, mas eu pago o condomínio. E daí, irmão? Tu é chamado para missão, você entendeu? Você tem que vestir pele de camelo. É brincadeira, tá, gente? Pode vestir outra roupa, mas você entendeu, né? É por isso que a gente se veste de forma diferente, come diferente, fala diferente, vai a lugares diferentes, porque nós somos diferentes. Às vezes pode achar que você é trouxa por causa disso. Não importa, esse é o chamado. É o chamado para ser diferente. Diferente até quando? Você achou que não podia piorar, né? Mas pode. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Um dos versos mais enigmáticos para mim. Que diz assim: não temas as coisas que estais para sofrer. Escutai. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E aí vem para mim o que é fantástico. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Qual foi o final de João? Degolado. Degolado por Herodes, porque ele chamou a atenção de Herodes, dizendo que Herodes estava errado e que Herodes precisava mudar de vida. E ele foi degolado. Fiel até a morte. Eu não sei se o meu caminho e o seu caminho é esse tipo de morte, mas eu sei que há uma morte que implica no meu caminho e no seu caminho. Porque para viver essa vida de outro jeito, tem que morrer dentro de mim e de você, o nosso eu. Para que morrendo eu, Cristo, possa viver em mim e viver em você. E a gente possa cumprir a missão, como João Batista cumpriu, sendo fiel, pregando, tendo a oportunidade de dar um grito e ter um monte de seguidor, mas sendo humilde, entendendo que ele não pregava e falava e vivia para ele mesmo, mas ele vivia para anunciar e preparar um povo para a volta, para a vinda, no caso dele, de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão. E esse é o chamado. E eu quero te convidar para esse chamado, para que você reflita sobre isso e para que você tome decisões que você precisa tomar na sua vida hoje. O que tem que mudar no seu comportamento? O que tem que mudar no seu linguajar? O que tem que mudar na sua vestimenta, na sua alimentação, no seu modo de viver, do jeito que você trata as pessoas, nos horários que você vai dormir, o horário que você acorda? Ah, não consigo levantar cedo para orar. Claro, dorme tarde vendo um monte de série. O que tem que mudar no seu comportamento para que você possa realmente viver um cristianismo que seja real, que faça diferença, que mude a vida das pessoas, mas especialmente que mude primeiro a sua? É a hora. Sabe por quê? Porque Ele vem. Pense nisso. E enquanto a gente ouve essa música, que a emoção do céu possa tocar o seu coração, que com razão, com o coração e com a ação, você seja de Deus plenamente. Como entender
pode ainda ter final feliz. Como aceitar que minha vida tem valor, que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Rabisco eu sou à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever cada palavra tua, quero ser. E se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Para que o mundo leia o teu amor em mim, e em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa música abençoada, que falou o coração da gente de que a gente pode ser uma nova criatura a cada dia. Obrigado porque em Ti a página da vida da gente sempre está em branco. Porque o Senhor não olha o ontem, não olha o amanhã, mas somente o agora. Porque o agora é tudo o que temos para Te entregar. Então toma isso em Tuas mãos. Habita na vida da gente de forma profunda e comece a poderosamente a nos ajudar a tomarmos as decisões, as mudanças que precisamos fazer. Que a gente não fique só no pensamento, no planejamento, no discurso, no sentimento, mas que a gente consiga realizar. Que a gente viva um cristianismo real, prático.
verdadeiro, um cristianismo de missão. E que isso, Senhor, faça a vida da gente se transformar de uma tal maneira que a gente aprenda a viver essa mesma vida de um outro jeito. Muito obrigado, nos abençoe e obrigado por tua palavra falada e cantada em Jesus. Amém.